Graças e paz, povo de Deus. Estamos de volta para mais um dia de Escola Bíblica Dominical. Hoje num ambiente um pouco diferente, mas é assim mesmo, casa com criança. Arthur e Pietro não deixam a gente ficar em silêncio em canto nenhum. E vamos dar continuidade à Escola Bíblica Dominical, ainda não presencial. Somos da Igreja de Deus no Brasil, na UR11, Ministério do Bispo Rosivaldo Nascimento. A Escola Bíblica com a superintendência do irmão Emerson Carlos. E essa semana estaremos vendo o capítulo 18 do livro de Atos. No cronograma da escola, vimos semana passada o capítulo 17 e vamos dar seguimento hoje no capítulo 18. Convido você para uma breve oração, para que a gente possa estar dando início à leitura e exposição daquilo que é importante para nossas vidas. Te convido, onde quer que você esteja, em casa, na sala, no quarto, que você convide seus familiares, quem sabe até no carro, não sei, para que junto a gente possa desfrutar um pouco daquilo que tem o Senhor para nós essa semana. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças pelo privilégio, Senhor, de juntos podermos compartilhar aquilo que é a Tua Palavra. Abençoa-nos, Pai, em conformidade com a Tua vontade, trazendo a nós, Pai, luz, esperança e desenvolvimento naquilo que é o Teu reino em nós. Ajuda-nos para a glória, para o louvor do Teu nome. Te pedimos assim, certos, que muito além fazes, Pai. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, o capítulo 18 começa de modo bem interessante no versículo 1 dizendo: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Depois disto o quê? Todas as vezes que o texto começa assim é porque de alguma forma a atenção deve ser redobrada naquilo que aconteceu antes. Paulo começou suas viagens, suas missões, e dentro daquilo que estava proposto, ele visitou Atenas. No capítulo 17 teve também em Bereia, e foram muitos episódios interessantes no capítulo 17. Bereia é algo bem destacado e falado pelo povo de Deus, que é aquele povo que examina. Não sejamos apenas ouvintes, como diz o livro de Apocalipse, mas leitores e praticantes daquilo que é a palavra de Deus. Então, de alguma forma, o livro de Atos, no capítulo 17, traz para nós algumas peculiaridades. No capítulo 17, por exemplo, ele quando chega em um local chamado Areópago, que existia altares diversos, Paulo ali acha um altar sem nome e aproveita a oportunidade para apregoar o Deus de Israel, o Deus que ele crê. E chama os atenienses, chama aquele povo grego que era estudado, que era um povo dado à filosofia, dado a discussões, o povo que gostava de esmiuçar todos os assuntos para uma discussão. No verso 23, quando ele passa e observa esse altar ao Deus desconhecido, ele toma como início de um diálogo, de uma pregação. E ele finaliza aquela pregação dizendo que há um dia em que Deus há de julgar todas as coisas através de um varão a quem ele levantou. E ali gera uma discussão tremenda, uns creem, outros não creem, mas no final do capítulo 17 diz, no verso 32, que muitos, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, escarneceram. E outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. É assim ainda hoje. A gente quando apregoa, quando a gente de alguma forma discerne Jesus para os outros, muitos dizem, depois a gente ouve, depois a gente escuta, outros zombam, chamam-nos de loucos, chamam-nos de insensatos. Mas uma coisa muito interessante é saber que precisamos tomar uma posição. Assim como Paulo tomou, não é mais tempo de brincadeira, não é mais tempo de indecisão. Quem é você? Quem sou eu em Cristo Jesus? Paulo chegou na Grécia e ele disse, eu sou Paulo, servo de Cristo. Paulo está chegando em Corinto no capítulo 18 e vai haver também discussões, vai haver também situações contrárias, mas ele diz, eu sou Paulo, servo de Cristo. Quem sou eu e quem é você em pleno século, em pleno ano de 2021, em pleno século XX?
Somos nós, de alguma forma, passivos ou ativos servos de Cristo? Temos compactuado, feito vista grossa, temos de alguma forma ficado inertes ao que o mundo tem vivido e o que tem acontecido no mundo? Se posicione, mostre à sua família, aos seus vizinhos, às pessoas que convivem com você, que você é um servo do Deus vivo. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra ele, mas é contra ideologias, porque isso vem dos principados e potestades. Precisamos discernir quem somos e, uma vez discernido, tomar posição. Diz o texto, verso 18, verso 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Em vista de ter sido Cláudio o autor de um decreto que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles, porque eram do mesmo ofício, e passou a morar junto com eles, porque ali eles trabalhavam com a mesma profissão, que era fabricante de tendas. E todos os sábados, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo, verso 5, desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Paulo discorria nas sinagogas todos os sábados, e uma vez que Silas e Timóteo chegaram, ele teve mais liberdade para se aprofundar plenamente naquilo que ele defendia. O Cristo, o Messias, o enviado, o escolhido, ele é Jesus. Os judeus não ficaram satisfeitos com isso. Verso 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus, e a casa era junto à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Vamos lá. Eu queria um pouco da sua atenção nesse verso 8. Crispo, o principal da sinagoga. Alguém que era o líder daquela sinagoga. Creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Mais adiante, você vai saber porque eu dei esse detalhezinho no verso 8. Verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te calas, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos dar uma pausa aqui no verso 11 e vamos ver um pouco aqui desse contexto. Paulo pregava nas sinagogas, discorria sobre a palavra de Deus, mostrando que o Cristo, que o enviado, que o Messias era Jesus. Os judeus não creram. Os judeus, de alguma forma, se opuseram a Paulo, discutindo, discordando. E dentre aqueles que eram da sinagoga, alguns creram, inclusive o líder da sinagoga. O príncipe da sinagoga creu, junto com toda a sua família. Após essa discussão, essa peleja com os judeus, Paulo achou melhor se retirar. Ele disse que lava de alguma forma suas vestes, sacode o pó, como Jesus disse, tirando de si a responsabilidade da não crença deles. É como se Paulo dissesse: eu tentei, vocês não quiseram, mas a minha parte eu fiz. Eu já fiz a minha parte. Paulo sai da sinagoga e começa a pregoar numa casa vizinha, numa casa próxima. E aqueles que creram ajuntavam-se lá para ouvir Paulo, para escutar de Paulo as boas novas. E durante a noite Paulo tem uma visão onde o Espírito Santo, o próprio Senhor, de alguma forma
majestosa, apresenta-se a Paulo e diz: olha, Paulo, continua falando e não te cala, porque ainda tem muita gente nessa cidade. Ainda tem muito povo nessa cidade. O Senhor conhece aqueles que são seus. Talvez eles estejam dentro da tua casa. Talvez eles estejam na tua vizinhança. Talvez eles estejam na tua escola, no teu trabalho. Ainda que não professem o nome do Senhor, mas o Senhor já os conhece. Então fala e não te cala. Fala e anuncia, porque a ti foi confiado o evangelho da transformação. É com você que o Senhor conta. É de você que essas pessoas precisam ouvir e ver que o Senhor ainda transforma nos dias de hoje. Verso 12. Quando, porém, Galho, que era procônsul da Acaia, levantando-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: olha, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atendidos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa fé, da nossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Verso 16 paramos. Observando o verso 13, dizendo o seguinte, a acusação dos judeus: olha, ele persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Já temos falado nisso em outras ocasiões. No capítulo 15 agora do livro de Atos, possivelmente você deve ter observado que o próprio Tiago, quando indagado por Paulo, Tiago se posiciona. E é interessante observar que Paulo e Barnabé vão a Tiago, vão a Jerusalém por causa disso. Porque onde Paulo apregoava, onde Paulo de alguma forma levantava grupos para evangelizar, para falar do amor de Cristo, para falar do próprio Jesus, judeus que se convertiam, se introduziam no meio e diziam: olha, o Deus é o mesmo, a fé é a mesma, mas vocês estão errados, vocês têm que guardar tudo que Moisés falou, vocês têm que observar a lei por completo, tem que ter costumes, tem que ter todo o procedimento judaico. E Paulo não concordava. E discutiam, e brigavam, até que decidiram entre si, servos de Cristo, levar ao conhecimento de Tiago, líder daquele movimento, para que ele assim fizesse justo aquilo que ele concordasse. Apresentando a Tiago o seu discurso, Pedro também falou e contou como aconteceu na casa de Cornélio, como Deus não fez acepção, como Deus visitou aqueles homens através do Espírito Santo. Tiago chega à conclusão e fala bem interessantemente assim: pareceu-me bem a mim e ao Espírito Santo. Peraí, Paulo leva a discussão até Tiago, e Tiago diz que pareceu bem a ele e ao Espírito Santo, ao próprio Deus. Uma vez dito isto, é necessário estar batendo na mesma tecla novamente, levantando-se como se ainda fosse preciso levantar novamente aquele véu que foi rasgado, novamente aquele culto de imagens. Nós temos hoje a realidade, que é Cristo Jesus. Precisamos entender de uma vez por todas que não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, é pelo que Ele fez. Cristo fez. Ele foi na cruz, Ele morreu, para que eu e você tivesse a esperança. Anuncie a Ele: Jesus Cristo vive e voltará. Galho, ele entendeu que não cabia a ele julgar essa situação e entregou na mão dos próprios religiosos, para que entre si resolvessem. E a atitude deles não foi tão interessante. Verso 17. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga. Lembra quando eu mandei vocês observarem o verso 8? Será que tinham 2 pastores, 2 líderes naquela mesma sinagoga? Esse Crispo possivelmente é o sobrenome, ou Sóstenes é o sobrenome da mesma pessoa. Como diz aqui no texto, no verso 8, que ele creu e toda a sua casa, no verso 17 diz que ele foi agarrado e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia,
se incomodava com estas coisas, não se incomodava, não se intrometia, não fazia participe de nada. Se houvesse ali talvez um crime, se houvesse ali talvez uma situação maior, ele talvez, por ser a lei, ele julgasse. Mas aquela discussão que chegou a vias de fato, ele não se intrometeu. E quem é Crispo? Quem é Sóstenes? Nós vamos ver a citação do nome dele apenas mais uma vez na carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro versículo e segundo da primeira carta. Quando eu falo carta aos Coríntios, tem a primeira e a segunda carta, os irmãos sabem, é uma carta bem explicativa, talvez seja, depois de Romanos, a maior coleção de doutrinas, de ensinos que Paulo traz. Aqui na carta aos Coríntios nós vemos Paulo falar sobre os dons espirituais, nós vemos Paulo falar sobre o amor, nós vemos Paulo falar sobre a Santa Ceia, nós vemos Paulo falar sobre os casais, sobre a relação entre marido e mulher, nós vemos Paulo falar sobre a idolatria, nós vemos Paulo falar sobre várias coisas, várias. E ele começa a carta aos Coríntios dizendo assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Sóstenes, talvez por sobrenome Crispo, príncipe, líder da sinagoga, creu no Senhor Jesus, ele e a sua casa, e se alia a Paulo e se une a Paulo, inclusive nas aflições. Quando essa situação de espancamento, de luta, de vias de fato acontece e o nome de Sóstenes é citado, possivelmente Paulo também estava nesse meio, porque foi Paulo levado ao procônsul, foi Paulo acusado junto ao procônsul. Ou talvez a acusação apenas contra Paulo, mas quem estava lá era Sóstenes e quem pagou o pato foi ele com os demais que estavam. A situação toda acontece por amor de Cristo, entenda. Que evangelho, novamente eu toco na tecla, que evangelho é esse que temos anunciado? Somos nós amigos, pactuamos com isso que tem acontecido? Ou temos nós uma posição definida? Quem somos nós diante do Senhor? Quem somos nós diante desse mundo? A nossa luta, torno a frisar, não é contra carne e sangue, não precisa agredir nem ser agredido, mas é discutindo ideologias, discutindo posicionamentos, que firmamos cada dia mais nossos pés sobre a rocha. Essa semana eu tive o prazer de ver Isaías pregando na igreja, no culto de oração da quarta-feira, e ele com muita ênfase mostrou: o Senhor firmou meus pés sobre a rocha. Esteja você também firmado sobre a rocha. Verso 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando em Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia, Frígia, confirmando todos os discípulos. Observa que essa segunda viagem de Paulo, na verdade, ela não era apenas para criar novos grupos, mas para confirmar aqueles que em sua primeira viagem foram edificados e levantados como coluna. Paulo chega novamente nesses lugares dizendo: olha, fiquem firmes, permaneçam na vossa fé. E a palavra dele para Priscila e Áquila é: se Deus permitir, eu volto. Se não, estarei fazendo a vontade do Senhor. Verso 24 já fala da terceira viagem de Paulo. E diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo.
e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Esse verso de 24 a 28, ele traz para nós algo muito interessante. Iremos falar com uma profundidade maior sobre isso semana que vem. Semana que vem estaremos entrando no capítulo 19. Porém, é interessante observar o seguinte. Há uma transformação na vida de Apolo. Nesse meio tempo, entre o verso 24 e o verso 28. No verso 24 diz assim: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era alguém que falava bem, talvez um coach para os dias de hoje, alguém que se expressava, que falava, que era bem comunicativo, alguém que expunha talvez as Escrituras com mais detalhes. Mas o verso 25 traz um detalhezinho. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito aqui com E minúsculo, ele era alguém fervoroso por natureza, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Conhecendo apenas o batismo de João. Homem fervoroso, homem de espírito animado, mas não conhecia ainda o batismo com o Espírito Santo. Ele conhecia apenas o batismo de João. Verso 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram os discípulos. Eu pulei o 26 propósito, tá? Para que receberem, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Verso 28. Porque com grande poder, o poder é do homem ou de Deus? Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo, o escolhido, o Messias, o enviado, é Jesus. João, no Evangelho, no capítulo 16, diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Jesus diz no capítulo 15 do mesmo Evangelho de João que sem ele nada podemos fazer. Jesus declara nos Evangelhos que faríamos obras ainda maiores que a dele. Mas verso 25 diz que ele era conhecido apenas do batismo de João. Verso 28 diz que com grande poder convencia publicamente os judeus. O homem é possível, ao homem é possível esse poder sem o Espírito Santo? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Estuda, lê. Semana que vem no capítulo 19 nós iremos discorrer mais sobre isso. Mas a princípio, verso 25 faz uma afirmativa, 28 outra. Verso 26, que eu pulei de propósito. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Começou a falar ousadamente. Verso 24 diz que o homem era eloquente e poderoso nas Escrituras. Verso 26, começou a falar ousadamente nas sinagogas, ouvindo, porém, Priscila e Áquila. Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Possivelmente, Priscila e Áquila, estando com Paulo, vivendo com Paulo 1 ano e meio, esmiuçando muitas coisas que houve em Coríntios, quando chegam em Éfeso já chegam preparados para dirigir aquela igreja de Éfeso, recebendo Apolo, convivendo também com Apolo. Possivelmente Apolo foi apresentado, foi vocacionado por eles a entender com mais exatidão. Eles expuseram o caminho de Deus, que havia sido entregue à igreja uma autoridade e poder dada pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Quando chegamos no versículo 28, que diz que com grande poder
Possivelmente Apolo já havia sido cheio do Espírito Santo. Apolo já estava ali com manifestação de poder, de glória, que o próprio Deus manifestava através dele. Eu não sei se você é ousado a ponto de querer fazer sozinho as coisas de Deus, mas entenda, esse revestimento de poder foi dado por causa de você. Deus veio ao mundo, viveu como um homem, morreu numa cruz, subiu e disse que não nos deixaria sós. Ele disse: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder, e aí sejam minhas testemunhas em Jerusalém, aos confins da terra. Apolo saiu da sua terra, veio a Éfeso e ali testemunhava. Quem moveu Apolo até aquele lugar? Quem foi que de alguma forma agiu com poder na vida de Apolo? Por mais espirituoso que você seja, você precisa também ser espiritual e entender que você não vai fazer nada só. Se o Espírito Santo não convencer o pecador que ele precisa de redenção, não serei eu e você sozinho que vai conseguir. Clame ao Senhor por esse revestimento. Seja cheio, seja vívido, seja pleno, porque o Espírito Santo te dá esse poder, essa autoridade, para que você vá aos outros, fale e convença. Paulo, apesar de ainda não estar vivendo com Apolo, ele deixou em Priscila e Áquila a semente que talvez chegou em Apolo. Essa semente ainda hoje está disponível para todos aqueles que buscam. O Senhor disse: buscai e vai encontrar, bater e vai se abrir, pedir e será dado. Recebe do Senhor esse poder, recebe do Senhor essa autoridade, que o Espírito Santo, onde quer que você esteja, possa te preencher e fazer de você uma testemunha viva do amor de Cristo. Pessoas, nesses últimos tempos, têm de alguma forma manifestado esse desejo de servir ao Senhor. Seja você um canal por qual essas pessoas chegarão ao Senhor. Cala. A palavra já diz: fala e não te cala, porque o Senhor ainda tem muito povo nesse lugar. E talvez seja você o canal pelo qual essas pessoas se chegarão ao Senhor. Fala e não te cala, mas não vai só. Recebe do Senhor esse auxílio. Recebe do próprio Deus esse poder. Que a tua vida seja plena e repleta do poder de Deus. Semana que vem estaremos entrando no capítulo 19, mas não fica só nas minhas palavras não. Faz como a semana passada foi explicado em Bereia. Lê, busca, concorda ou discorda, tanto faz, mas tenha você mesmo a convicção daquilo que a palavra de Deus diz. Vai adiante, porque o Senhor é poderoso e conta contigo para alcançar tua casa, teus vizinhos, teus amigos e todos aqueles que permeiam a tua vida, na escola, na faculdade, no trabalho. Só está tendo aula online. Liga para alguém, tem alguém precisando ouvir uma palavra tua. Fala com alguém, mata a saudade. Oi fulana, tudo bom? Jesus te ama. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar. Que você esteja firme, pleno e cheio do poder de Deus. Semana que vem, permitindo o Senhor, nos encontraremos novamente. Para a glória e louvor do nome dEle, estaremos estudando o capítulo 19. Que assim o Senhor permita, semana que vem, estarmos juntos novamente. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graça pelo privilégio, Senhor, de chegar a essa casa, chegar a esse lar, chegar a esses ouvidos, Senhor, a essa família, que se abre para te ouvir, para te escutar. Capacita-os, Pai. Dá a eles poder, dá a eles ousadia e intrepidez. Dá a eles desejo, Pai, de cada dia mais te buscar e oferecer-te, Pai, aos outros que ainda não te professam. Senhor, a tua palavra declara que ainda há muito povo teu neste lugar. Que sejamos nós, Pai, o canal pelo qual essas pessoas se chegarão a ti. Salva-as, Pai. O mundo é mau, o mundo está caído e cada dia mais se aproxima, Pai, o dia da tua gloriosa vinda. Nos dá intrepidez, Pai, e pressa para anunciar o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, que oramos. Não nos deixa só, Pai.
porque Jesus nos disse que sem ti nada podemos fazer. Para a glória e louvor do teu nome, oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, gente. Até semana que vem, se o Senhor nos permitir. Fiquem na paz.